Olá a todos, eu me chamo Weimar Seba Barroso e me senti muito gratificado e honrado tanto com a aprovação de um paper do nosso grupo da Liga de Hipertensão Arterial da Universidade Federal de Goiás para publicação no International Journal of Cardiovascular Science, quanto para gravar esse vídeo de poucos minutos abordando os principais aspectos relacionados ao paper. O título do nosso trabalho, ele faz uma comparação, então é uma comparação entre o método tonométrico e oscilométrico de medida da pressão arterial e velocidade de onda de pulso em pacientes portadores de hipertensão arterial estágio 1 ou em pré-hipertenso. Qual é o racional do método, do porquê da escolha dessa amostra de hipertensos estágio 1 ou pré-hipertenso? Os métodos de medida central da pressão arterial visam principalmente a identificação precoce do dano vascular. Então nós optamos por selecionar uma amostra numa fase inicial de elevação da pressão arterial para avaliar essa metodologia em relação tanto aos parâmetros centrais da pressão quanto aos parâmetros de rigidez arterial, de complacência arterial e principalmente verificar se os dois métodos são comparáveis. Por quê? Porque o método tonométrico ele é considerado o padrão ouro para essa medida, mas é um método mais caro, ele é um método mais demorado e demanda um profissional, um técnico treinado na execução do método, da metodologia que é por tonometria. O oscilométrico é um método com a melhor relação de custo-benefício, mais rápido e é um método automatizado, portanto dispensando a necessidade de um profissional ou de um técnico treinado na execução. Obviamente que há uma necessidade de treinamento em relação à técnica correta de medida da pressão arterial. Então, se nós conseguirmos mostrar que são métodos comparáveis nessa população, nós estamos conseguindo demonstrar que essa metodologia é bastante útil em relação principalmente a esses pacientes com pequenas elevações da pressão arterial. Foi exatamente isso que foi feito. Nós, nessa amostra, realizamos tanto a tonometria quanto a oscilometria e encontramos valores comparáveis em relação aos parâmetros de medida central da pressão arterial e em relação aos parâmetros de Augmentation Index. O Augmentation Index é um índice que avalia as ondas de reflexão, então ele mescla tanto os parâmetros de complacência arterial quanto de resistência vascular periférica. Por outro lado, na análise comparativa de velocidade de onda de pulso, o método oscilométrico ele tende a subestimar a velocidade de onda de pulso em relação ao tonométrico. Isso também já era conhecido. O que nós não sabíamos é se esse achado se repetiria nessa amostra, e foi exatamente o que aconteceu. Existe uma diferença significativa, estatisticamente significativa, nos valores de velocidade de onda de pulso. Do ponto de vista absoluto, as diferenças são pequenas, mas com significância estatística. Isso remete a uma possibilidade bastante interessante, pois se o método oscilométrico subestima o achado de velocidade de onda de pulso nesses pacientes, significa dizer que nesses pacientes com a oscilometria que apresentarem aumento em relação aos parâmetros de referência ou de normalidade, provavelmente isso se correlacionará melhor com danos vasculares. Isso é fruto de um outro trabalho do nosso grupo, também submetido à mesma revista e agora em fase de análise e tomada de aprovação. E nesse trabalho nós justamente tratamos de demonstrar ou de testar essa prova de conceito, essa hipótese de que a oscilometria seria melhor por subestimar um pouquinho a velocidade de onda de pulso na identificação de lesão em órgãos-alvo ou de lesões subclínicas. Um abraço a todos e um enorme prazer poder contribuir com a construção do conhecimento científico em relação aos parâmetros centrais da medida da pressão arterial.